Vamos falar agora a respeito de uma aprovação no Congresso da PEC da blindagem. Ela foi aprovada em segunda votação na Câmara dos Deputados. Você vai ver aí as imagens dessa aprovação que aconteceu ontem à noite em Brasília. Está aí o presidente Hugo Mota comandando essa sessão. Não foi das sessões mais esvaziadas, pelo contrário. Foi com o comparecimento dos parlamentares, quase que em peso, em massa, para votar nessa PEC. Uma PEC bastante polêmica e que bateu forte aí no cidadão brasileiro, na cidadã brasileira, porque colocaria mais dificuldades ainda, mais do que já existe, para que os deputados, parlamentares, senadores também no futuro, caso seja aprovado, possam ser alvo de investigações. Tá aí, ó. Vamos entender um pouco do que é a PEC da blindagem, como está sendo chamada a PEC 3 de 2021. Vamos botar aqui na tela do Jornal do Piauí. Essa PEC é um projeto de emenda constitucional que tem o objetivo de proteger deputados e senadores em investigações. Segundo a PEC, deputados e senadores só poderão ser processados criminalmente com autorização das respectivas casas. Qual é a exceção? Flagrante delito ou crime inafiançável. Na prática é o seguinte, vamos imaginar que o deputado vai lá, está sob investigação criminal, eu sou deputado, por exemplo, só posso ser processado se a maioria da casa que eu faço parte aprovar essa investigação. Esse seria o texto da PEC. Vamos lá. Outra informação a respeito. Ela foi aprovada ontem em segunda votação e vai seguir para o Senado. O placar, 344 a 133, ou seja, a maioria absoluta, né? Na votação ontem lá na Câmara dos Deputados, em segunda votação. Pelo projeto, deputados e senadores votarão secretamente para definir se o parlamentar pode ou não ser processado. Será necessário metade mais um para aprovação. E aqui vale uma explicação. Existe uma questão aqui em relação a essa matéria. É que há quem diga que não haverá essa votação secreta no futuro. Então vai ser uma votação com os nomes, para que as pessoas deem satisfação a respeito dos votos que deram. Tem mais informação aqui, não? Vamos lá, mais informações aqui na tela do Jornal do Piauí. Eu fui fazer as contas depois, né? Não, quem que votou contra? Quem que votou a favor? E eu imaginei que fosse uma coisa de bancadas. Então, assim, bancada do partido X, vota a favor. Até porque essa matéria passou muito como matéria da centro-direita. Os deputados de centro-direita estariam interessados na PEC da blindagem para dificultar as investigações contra deputados que eventualmente estejam envolvidos em algum crime. Então, estava passando essa ideia. Então, imaginei. Então, os partidos de esquerda votariam contrária à matéria, os de direita a favor, mas não foi isso que aconteceu. Lá tinha deputado do MDB votando contra e votando a favor, deputado do PSD votando contra e a favor, os deputados do Progressistas, do PL votando a favor e os deputados do Partido dos Trabalhadores também. E aqui uma questão, olha só. O Partido dos Trabalhadores teria feito uma orientação para que os deputados votassem contra a matéria, mas alguns votaram a favor. E quem que votou a favor? Do PT, né? Ayrton Faleiro, lá do Pará, Alfredinho de São Paulo, Dilvanda Faro do Pará, Dr. Francisco do Piauí, Flávio Nogueira do Piauí, Florentino Neto também do Piauí e tem ainda os outros deputados, olha só, Gilmar Tato de São Paulo, Kiko Selene de São Paulo, Leonardo Monteiro, Minas, Merlong Solano do Piauí, Aldair Cunha, Minas Gerais, Paulo Guedes, Minas Gerais. Então, os petistas que votaram a favor. Qual é a questão? É que quase, dos 12, 4, né, dos 12 que votaram a favor, 4 são do estado do Piauí. Um terço. E não só os deputados do PT votaram a favor. Toda a bancada do Piauí votou a favor dessa lei que, repito, está sendo muito mal recebida pela população brasileira, Elivaldo Barbosa. Olha, os parlamentares, eles já têm as prerrogativas, Os parlamentares não são desprovidos de prerrogativa. Existem as proteções, eu diria, não pode nem falar que privilégios, mas prerrogativas conquistadas pela situação de parlamentar federal. Que prerrogativa é essa? Fórum privilegiado, do que diz respeito ao fórum especial para julgamentos de questões inerentes ao mandato. Vale dizer que, por exemplo, o processo, uma prisão em flagrante por crimes inafiançáveis são permitidos.
porque aí é algo fora do mandato parlamentar livre. Então, não é assim todo e qualquer tipo de denúncia que não pode ser, ou até ser consultada a Câmara Federal. Agora, nesse aspecto, endurece ou fortalece ainda mais o que se chama de imunidade parlamentar. Ou seja, em questões inerentes ao mandato parlamentar, o Supremo Tribunal Federal, para processar um deputado, para investigá-lo, submetê-lo a uma ação, ele tem que ser mediante autorização da Câmara. E seria, na essência da PEC, da proposta de emenda à Constituição, mediante a uma aprovação em plenário com votação secreta. Mas um destaque aprovado na reta final da votação, quando os deputados, era muito tarde da noite, os deputados já estavam indo embora ali e tal, aquela história toda. Aí um destaque é apresentado e é aprovado. O voto tem que ser aberto. O Centrão ficou indignado com essa situação. Achou até que a PEC, a aprovação já foi uma derrota. Já sinaliza como uma derrota e precisa corrigir essa falha considerada nos partidos do Centrão, dos partidos mais conservadores, para ser corrigida na fase do Senado, quando for apreciada no Senado, já que essa aprovação foi na Câmara Federal. Terá que percorrer também a outra casa, a casa vizinha, o Senado Federal, que poderá ou acolher, ou rejeitar, ou emendar essa proposta de emenda constitucional até que ela seja promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Bom, vou ouvir a Lívia também a respeito do assunto, mas antes, o deputado federal Merlong Solano, que votou a favor, né, do projeto, justificou qual é a posição dele e utilizou, inclusive, a necessidade de diálogo com o Centrão para a aprovação dessa PEC. Vamos ver. Com a PEC, é verdade que a abertura de processo contra parlamentar terá que ser autorizado pela Câmara ou pelo Senado. Isso é verdade. Como já era na Constituição de 1988. O que muda? É que agora haverá um prazo de 90 dias para a Casa se manifestar, votar, se autoriza ou não. E a votação não será secreta, como estava no projeto original. A votação aberta, de modo que cada parlamentar terá que prestar conta à opinião pública e ao seu eleitorado pelo seu voto. Se autoriza ou não um determinado processo contra um determinado parlamentar que esteja sendo acusado de algum tipo de irregularidade. Além de tudo isso, a importância que eu considero de manter o diálogo com o presidente da Casa e com boa parte do Centrão, sem o qual o nosso governo não consegue aprovar qualquer matéria importante. Das muitas que já votamos, foi com esse voto deles, e outras tantas que precisamos votar, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda até R$5.000, o programa Luz do Povo, o Gás do Povo e tantas outras votações importantíssimas que afetam a vida de todo o Brasil que teremos que fazer até o final do ano. Então, votei sim para manter um diálogo entre o nosso partido e o presidente da Casa e boa parte do Centrão. Merlong Solano não foi o único, repito, da bancada piauiense que votou. Ao contrário, todos eles votaram a favor. Merlong Solano foi o único que falou sobre o assunto. E o deputado estadual Fábio Novo, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre o voto da bancada piauiense a favor da PEC, da blindagem. Eu discordo da forma como foi colocada, acho que é um desserviço ao povo brasileiro. Nós precisamos avançar cada vez mais, ter leis mais rígidas para punir quem realmente comete crimes. Então, você aprovar uma PEC que vai blindar os deputados de processos judiciais, quer dizer, você comete um crime, vai ter que pedir autorização para saber se pode lhe julgar ou não. Não concordo, não é de bom tamanho, não é razoável, de forma que quem votou que responda, cada um tem seu CPF, mas se eu estivesse lá, eu não votaria. A orientação do nosso partido foi não votar. Agora, a notícia precisa ser dada, não pode criminalizar o nosso partido. O nosso partido, majoritariamente, foi o partido que mais votou contra essa PEC. Foram 54 deputados federais do PT que votaram contra. Deputados do PT, eles justificaram para o senhor por que decidiram votar a favor? Não conversei ainda, todos nós fomos tomados de surpresa. Respeito a posição, precisa respeitar a posição de cada parlamentar, eles têm o direito de exercer o voto, mas aí obviamente terão que responder perante a sociedade e a eles caberão fazer a justificativa por que acompanharam esse projeto. O presidente do PT, Fábio Novo, portanto, discordando do voto dado pelos seus correligionários, né? Os integrantes do Partido dos Trabalhadores fazem parte da bancada piauiense. E agora fica a questão, né? Vai para o Senado, como é que vai? E já chega cercado de impopularidade a matéria também no Senado Federal. Vamos ver como é que vai ser a postura dos senadores diante dessa matéria,
que aumenta a distância entre a realidade de um deputado que está lá em Brasília e da população em geral, né? Aumenta muito esse fosso, porque na prática dificulta muito o acesso da justiça aos deputados que eventualmente estiverem envolvidos com os crimes. Por mais que se explique, diga qual era a intenção, por que se votou e tal, mas abre uma votação. E o que mais me chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, Lívia, é que nesse grupo de votantes estava desde o mais à esquerda, deputado eventualmente do Partido dos Trabalhadores, até Nicolas Ferreira pelo outro lado, ou seja, a gente que costuma assistir debates entre, olha, a minha direita é melhor do que a sua esquerda. Não, a minha esquerda que é melhor que a sua direita, agora viu os dois lados fazendo parte de um mesmo pacote, mostrando que o que existe muito na Câmara dos Deputados e no Senado é espírito de corpo e uma distância da realidade brasileira. E um corporativismo enorme, e porque assim, quando a gente observa, Joelson, um texto como esse, que volta para os anos de 1988, que foi quando a Constituição foi formulada e que colocava o Brasil em uma nova estrutura democrática, se lembra justamente desse processo quase que neonato de se reentender como um país, como um regime que escolhe os seus representantes, os seus parlamentares. Dito isso, vou fazer uma análise sobre o Piauí, que mais uma vez se comprova como uma grande exceção. Porque, claro, em nível nacional, como você mesmo mostrou, tiveram deputados que votaram a favor, sendo de partidos mais à esquerda, como é o caso de alguns do Pará, de Minas Gerais. Só que a grande ponderação que a gente faz é que toda a bancada piauiense e toda a bancada petista piauiense votou a favor dessa lei. Então dessa PEC. Então a gente coloca o Piauí surgindo novamente em âmbito de Congresso como a exceção. Por quê? Porque toda vez quando a gente fala de estrutura partidária, quando a gente fala de fidelização partidária, de uma indicação de uma esfera nacional até os estados e os municípios, percebe-se que no Piauí nunca é um reflexo concreto disso. A gente vê que partidos que em âmbito nacional estão na oposição, no Piauí estão na situação. Partidos que precisam de mais representantes no Senado, como é o caso do PT, o presidente Lula falou, quero mais representantes no Senado, no Piauí não tem. Quando fala sobre, quero uma diretriz de voto nesse sentido, no Piauí não vai. Então, o Piauí, ele se sobressai de uma vontade nacional. E não estou falando só do PT. O PT, o PSD, o Republicanos, o Progressistas, o direcionamento político estadualizado se sobressai do nacional, se sobressai de pautas que são colocadas como senso comum, ou discussão comum, ou acordo comum. O que é comum no Piauí é exceção, e mais uma vez essa PEC da blindagem se coloca como um exemplo disso. Bom, vamos falar a respeito de outro assunto.